Você já teve aquela sensação de que tudo está sob controle, de que você construiu algo sólido, de que nada pode te tocar? E de repente, algo acontece que te faz perceber que você nunca esteve realmente no comando? Uma palavra, um diagnóstico, uma ligação no meio da noite. E tudo desmorona. Não é sobre perder dinheiro ou poder. É sobre perceber que você estava vivendo numa ilusão, que a fortaleza que você construiu era feita de areia. Hoje eu quero te contar uma história antiga, mas tão atual que vai parecer que foi escrita ontem. É a história de um rei chamado Belsazar. Um homem que tinha tudo: riqueza, autoridade, um império aos seus pés. Ele vivia no palácio mais suntuoso do mundo antigo, a Babilônia. Muros altíssimos, jardins suspensos, ouro por todos os lados. E numa noite específica, ele decidiu fazer uma festa, não qualquer festa, uma celebração de arrogância. Ele mandou buscar os copos de ouro que tinham sido roubados do templo de Jerusalém, copos sagrados, dedicados ao Deus vivo, e usou esses copos para beber vinho e louvar ídolos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Enquanto ele brindava, enquanto ria, enquanto os músicos tocavam e os convidados aplaudiam sua ousadia, uma mão apareceu. Do nada, uma mão humana, sem corpo, que começou a escrever na parede do palácio. E tudo parou. A Bíblia diz que o rosto de Belsazar mudou de cor, que seus pensamentos o perturbaram, que seus joelhos bateram um no outro. Ele ficou aterrorizado, porque não importa o quanto você finja ser forte, não importa quantas máscaras você use, quando Deus fala, quando a realidade te alcança, você não consegue esconder. Pensa nisso. Um homem que tinha tudo, poder absoluto, e num instante ele foi reduzido a um tremor, porque ele percebeu algo que todos nós, em algum momento, precisamos perceber. Não somos donos de nada, nem do nosso próximo minuto. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso. Talvez você esteja passando por uma situação onde você sente que perdeu o controle. Ou talvez você esteja no auge, achando que construiu algo inabalável. Em ambos os casos, essa história é para você. Porque o que aconteceu naquela noite em Babilônia não foi apenas um julgamento sobre um rei arrogante. Foi um recado sobre como a vida funciona, sobre o que acontece quando a gente vive sem reverência, sem humildade, sem reconhecer que existe algo maior do que nós. E se essa mensagem tocar em você de alguma forma, fica até o final. E se inscreve no canal, porque a gente vai fundo aqui. Não é conteúdo raso, é transformação de verdade. Vamos voltar para aquela sala. A mão escreve na parede 4 palavras em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém consegue entender. O rei chama seus sábios, seus magos, seus astrólogos. Nada. Eles não têm resposta. E é aí que entra Daniel. Um homem que tinha sido levado cativo para a Babilônia décadas antes, ainda jovem. Um homem que serviu reis, que interpretou sonhos, que se manteve fiel ao seu Deus, mesmo quando isso poderia custar sua vida. Daniel entra na sala. E ele não tem medo. Porque quando você anda com Deus, quando você vive em integridade, você não treme diante de homens. Você conhece quem realmente governa. E Daniel olha para o rei e faz algo que ninguém mais teve coragem de fazer. Ele diz a verdade. Ele lembra Belsazar de que seu avô, Nabucodonosor, também foi arrogante, também se achou Deus, e Deus o humilhou. Tirou dele a razão, fez com que ele vivesse como um animal no campo, até que ele reconhecesse que o Altíssimo é quem governa sobre os reinos dos homens. E depois de 7 anos de humilhação, Nabucodonosor voltou a si, recuperou seu trono e escreveu uma carta reconhecendo a soberania de Deus. Isso está em Daniel 4. Ele aprendeu a lição. Mas Belsazar, mesmo conhecendo essa história, mesmo sabendo o que aconteceu com seu avô, escolheu o mesmo caminho, arrogância,
desprezo. E agora, a mão na parede era o fim da linha. Daniel interpreta as palavras. Mene significa contado. Deus contou os dias do teu reino e o encerrou. Tequel significa pesado. Você foi pesado na balança e achado em falta. Parsim significa dividido. Teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, enquanto a festa ainda acontecia, enquanto os convidados ainda estavam bêbados, o exército persa invadiu a cidade. Eles desviaram o rio Eufrates que passava por baixo dos muros e entraram. E Belsazar foi morto. Assim, sem aviso, sem segunda chance. O homem que brindou com os copos sagrados, o homem que zombou do Deus vivo, não viu o amanhecer. Agora, deixa isso cair no teu coração. Essa história não é só sobre um rei antigo, é sobre todos nós. Porque a gente vive numa cultura que nos ensina a sermos reis da nossa própria vida. A gente constrói impérios pessoais, carreira, relacionamentos, imagem nas redes, conta bancária. E quanto mais a gente constrói, mais a gente acha que está no controle. A gente brinda com as coisas sagradas da nossa vida, o tempo com a família, a saúde, a paz de espírito, o relacionamento com Deus, e troca tudo isso por prazeres rápidos, por validação externa, por conquistas vazias. E aí, de repente, uma mão aparece. Não literalmente na parede, mas na forma de uma crise, uma perda, uma dor que a gente não esperava. E tudo que a gente construiu sem alicerce desmorona. Jesus falou sobre isso. Ele contou a parábola de 2 homens que construíram casas. Um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. Quando a tempestade veio, a casa sobre a rocha ficou de pé. A outra caiu. E grande foi a sua ruína. Mateus 7, versículos 24 a 27. E o que Jesus disse que era a rocha? Ouvir suas palavras e praticá-las. Não só ouvir, praticar, viver de acordo. A rocha é obediência, a rocha é reverência. A rocha é reconhecer que você não é Deus, que você precisa de Deus. E aqui está o ponto mais profundo. Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Pensa nessa imagem. Uma balança. De um lado, tudo que você fez, tudo que você construiu, tudo que você é. Do outro lado, o padrão de Deus. E quando você sobe nessa balança, o que pesa mais? A verdade é que nenhum de nós passa nessa balança sozinho. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, se formos pesados pelo nosso próprio mérito, somos achados em falta. Mas aqui está a diferença entre Belsazar e você. Belsazar recusou a misericórdia. Ele conhecia a história de Nabucodonosor. Ele sabia que Deus é paciente, que Ele dá oportunidades de arrependimento. Mas ele escolheu zombar. Ele escolheu a arrogância. E quando a mão apareceu, já era tarde demais. Você, agora, ainda tem tempo. A mão ainda não escreveu teu fim. Mas ela está escrevendo tua história. Cada dia que passa, Deus está vendo. Não para te condenar, mas para te chamar. Ele está chamando você de volta. Ele está te mostrando as áreas onde você tem vivido como Belsazar, usando o que é sagrado para coisas profanas, trocando o eterno pelo temporário, construindo sobre areia e fingindo que é rocha. E ele está dizendo, ainda dá tempo, ainda tem misericórdia, mas você precisa escolher. Escuta isso com clareza. Deus não é um tirano esperando te pegar em erro. Ele é um pai esperando você voltar para casa. Mas ele não vai forçar, ele respeita a tua escolha. E se você continuar escolhendo a arrogância, se você continuar vivendo como se ele não existisse, vai chegar um ponto onde a paciência dele se esgota. Não porque ele deixou de te amar, mas porque você fechou a porta. Você endureceu teu coração, e coração endurecido não recebe graça. Não porque a graça não está disponível, mas porque você não deixa ela entrar. Então, o que você faz? Como você evita ser Belsazar?
como você constrói sobre a rocha em vez de sobre a areia. Vou te mostrar. Não como uma fórmula mágica, mas como um caminho real de transformação. Porque isso não é sobre religião, é sobre vida. É sobre você acordar cada dia com propósito, com paz, com a certeza de que, não importa o que aconteça, você está fundado em algo que não pode ser abalado. Primeiro, humildade radical. Reconhece que você não é o centro do universo, que você não tem todas as respostas, que você precisa de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus não é só falar "eu acredito em Deus" enquanto você vive do jeito que quer. É entregar o controle. É abrir mão da ilusão de que você manda na tua vida. É dizer: Senhor, eu não sei o próximo passo, mas eu confio em Ti. Segundo, arrependimento genuíno. Não é só sentir remorso, é mudar de direção. É olhar para as áreas onde você está falhando. Pode ser orgulho, pode ser medo, pode ser um vício, um relacionamento errado, uma ambição que virou idolatria. E tomar a decisão de virar as costas para isso. Marcos 1,15 diz que Jesus começou seu ministério dizendo: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem atalho. Arrependimento não é fraqueza, é coragem. É honestidade brutal com você mesmo e com Deus. Terceiro, viver pela palavra, não pelos teus sentimentos. Seus sentimentos vão te enganar. Teus pensamentos vão te trair. Mas a palavra de Deus é firme. Isaías 55:11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando você enche tua mente e teu coração com a verdade da Escritura, você cria um alicerce que não desmorona. Você passa a interpretar a vida através da verdade, não através das tuas emoções ou das opiniões do mundo. E isso muda tudo. Quarto, gratidão constante. Belsazar não tinha gratidão. Ele tinha tudo, mas não reconhecia a fonte. Ele não agradecia. E gratidão é o antídoto para a arrogância. Quando você vive grato, quando você reconhece que cada respiração é um presente, que cada dia é uma nova chance, você não consegue ser arrogante. Você se torna humilde, e humildade te mantém conectado com Deus. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você viu? Com ações de graças. Gratidão transforma a tua perspectiva. Ela te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de alguém que reconhece a bondade de Deus, mesmo nas dificuldades. Quinto, vigilância. Guarda teu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Teu coração é o centro de quem você é, e o mundo está o tempo todo tentando invadir ele. Através das telas, das conversas, das músicas, das vozes que dizem: você merece, você pode ser o que quiser, não se submeta a ninguém. Essas vozes vão te levar para o mesmo lugar que levaram Belsazar, a destruição. Então você precisa ser intencional. Escolhe o que entra na tua mente. Escolhe com quem você passa tempo. Escolhe o que você assiste, o que você ouve, o que você lê, porque tudo isso está moldando teu coração, e teu coração determina teu destino. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dias que você acorda e parece que tudo está desmoronando. Eu sei que tem momentos onde você olha para a tua vida e pensa: será que eu consegui? Será que ainda dá tempo? E eu te digo: dá. Enquanto você está respirando, enquanto você está aqui, ainda dá tempo, porque Deus é especialista em recomeços.
Ele é o Deus que tira a vida do que estava morto, que transforma desertos em jardins, que pega pedras e levanta filhos de Abraão. Ele não precisa do teu passado perfeito, ele precisa do teu sim hoje. Agora, imagina comigo essa cena. Imagina que você está naquela sala em Babilônia, naquela noite. Você vê a mão escrevendo na parede. Você sente o silêncio pesado, o medo que tomou conta de todo mundo. E você ouve Daniel interpretando contado, pesado, dividido, fim da linha. E aí, imagina que no meio disso tudo, uma porta se abre. E alguém entra. E esse alguém olha para você e diz: eu pago tua dívida. Eu subo nessa balança no teu lugar. Eu sou pesado e sou achado perfeito. E por causa de mim, você é aceito. Você não precisa mais viver com medo. Você não precisa mais fingir que é forte sozinho. Porque eu sou tua força. Eu sou tua justiça. Eu sou teu alicerce. Esse alguém é Jesus. Ele é a resposta para a mão na parede. Ele é o único que pode te salvar da balança que te condena. Porque na cruz, ele foi pesado com todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas arrogâncias. Ele foi achado em falta no nosso lugar. E porque ele pagou, porque ele morreu e ressuscitou, a gente pode ficar de pé diante de Deus, não por mérito próprio, mas por causa dele. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pensa nisso. Jesus se tornou teu pecado para que você pudesse se tornar justiça de Deus. Isso não é religião. Isso é resgate. Isso é amor que não faz sentido na lógica humana, mas que faz todo sentido na lógica de Deus. E aqui está a escolha que você tem que fazer hoje, agora. Você vai continuar vivendo como Belsazar, usando os copos sagrados da tua vida para brindar com coisas vazias. Ou você vai entregar o controle para Jesus e começar a construir sobre a rocha, porque a mão vai aparecer. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser amanhã, ninguém sabe. Mas quando ela aparecer, o que vai estar escrito sobre a tua vida vai ser contado, pesado, achado em falta, ou vai ser bem-aventurado, fiel, servo bom, entra no gozo do teu Senhor? Eu não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para te acordar. Porque eu já vi gente demais viver como se tivesse todo o tempo do mundo e, de repente, o tempo acabou. E aí, não tem volta. Mas hoje, agora, você tem a chance. Você tem a misericórdia de Deus disponível. Você tem o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Jesus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo honestidade. Ele está pedindo que você reconheça que precisa dele. E quando você faz isso, quando você abre mão da máscara, da arrogância, da ilusão de controle, ele te levanta. Ele te dá um novo começo. Ele escreve uma nova história. E essa nova história não é sobre você ser perfeito. É sobre você estar fundado em quem é perfeito. Não é sobre você nunca mais falhar. É sobre você ter um pai que te perdoa cada vez que você cai e te levanta de novo. Não é sobre você merecer. É sobre a graça que não depende do teu mérito, mas da bondade dele. E quando você entende isso, quando isso desce do teu cérebro para o teu coração, você muda, você para de tentar impressionar, você para de viver com medo. Você para de construir castelos de areia e começa a viver com propósito real. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Se essa mensagem tocou em você, se algo dentro de você foi despertado agora, eu quero que você pare e faça uma oração. Não precisa ser bonita, não precisa ser longa, só precisa ser real. Fala com Deus, diz a Ele onde você está, onde você falhou, onde você precisa de ajuda. Entrega teu medo, teu orgulho, tuas feridas, tuas ambições erradas e pede para Ele escrever uma nova história na tua vida.
Pede para ele ser teu alicerce e depois levanta e começa a viver como alguém que foi liberto. Não como alguém perfeito, mas como alguém perdoado. Não como alguém que nunca vai cair, mas como alguém que tem um Deus que sempre levanta. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor. Deixe um comentário dizendo: eu escolho construir sobre a rocha. Simples assim. Não é superstição, não é fórmula mágica. É só um ato de fé. É você declarando que você entendeu a mensagem e que você quer viver de forma diferente. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Porque tem muita gente vivendo como Belsazar, achando que está tudo bem, mas por dentro tremendo. E essa palavra pode ser a mão que acorda eles antes que seja tarde demais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque aqui a gente não faz conteúdo superficial, a gente vai fundo, a gente mexe onde dói, mas a gente faz isso porque a gente acredita que transformação real vem de verdade real, e a verdade te liberta. João 8:32. Não importa o quanto dói no começo, a verdade sempre te leva para um lugar melhor. Eu oro que essa mensagem não seja só mais um vídeo que você assistiu. Eu oro que seja um marco na tua vida. Que hoje seja o dia onde você decidiu parar de brincar de ser rei e começou a se submeter ao verdadeiro rei. Que hoje seja o dia onde você trocou a areia pela rocha. Que hoje seja o dia onde a mão que apareceu não foi para te condenar, mas para te acordar. E que daqui para frente, cada passo que você dê seja sobre a fundação que nunca vai desmoronar. Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente, e que você viva cada dia sabendo que não importa o que aconteça, você está seguro nas mãos daquele que te ama mais do que você consegue entender. Amém.